E aí galera da Vila Belmiro, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no Praça Cientista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal. E hoje estou aqui para falar sobre o jogo de Santos e Vitória, né? A vitória de 1-0 do Santos fora de casa. Quanto tempo que faz que a gente não pode falar de uma vitória do Santos? E hoje a gente está aqui para poder falar disso. Mas cara, eu tinha levado meu microfone, eu estava em casa na hora do jogo, vi o jogo fora de casa, vi no shopping inclusive. E eu tinha levado meu microfone pro shopping. Mas eu deixei o acesso do microfone, né, que é a parte que você conecta, fora, né, deixei aqui no computador de casa. Então não adiantou nada, não tinha como gravar, tava muito ruído. Esperei voltar pra casa pra ter uma qualidade maior e ia gravar no computador, porque o computador deu pau, tô gravando via celular mesmo e tá de boa. Mas vamos lá, vamos fazer essa análise pós-jogo de Santos e Vitória, uma vitória do Santos finalmente. Eu vou tentar ser um pouco positivo nesse vídeo, tentar ser um pouco otimista, otimista não, acho que não quer já ser otimista porque pode dar uma impressão errada, mas eu vou tentar valorizar a nossa vitória. Então, quanto tempo fazia que a gente não ganhava um jogo? Quanto tempo fazia que a gente não conseguia chegar a uma vitória, ainda mais fora de casa? Então eu acho que a gente tem que valorizar um pouquinho essa vitória e também falar das coisas positivas dela, além de, claro, pontuar os pontos que ainda me preocupam. Foi um jogo incrível pro Santos? Não, não foi. Foi um jogo que o Santos pressionou? Também não foi. Foi um jogo que o Vitória se mostrou com um elenco bem mais fraco que o Santos? Com todo respeito ao torcedor da Vitória, mas sim, foi. Mas o Santos não conseguiu aproveitar do seu bom elenco para conseguir dominar o jogo e manter uma vitória com tranquilidade. Mas conseguiu sair com uma vitória e posso falar que talvez tenha criado as melhores chances do jogo, tá? Pelo menos duas, né? Que foi a bola na trave e o gol em si. Então é um jogo que a gente sai com saldo positivo, de fato. Agora, eu acho que tem muito a melhorar, com certeza. E eu admito que eu ainda tenho muita segurança com o Kleber Xavier no comando. Graças a Deus, eu já posso começar aqui falando que eu errei uma previsão minha. Eu falei que o Santos não ganharia com o Kleber Xavier. E hoje ganhou, graças a Deus. Então, essa é a parte que a gente fala. A gente prefere estar errado, a gente quer estar errado. E graças a Deus eu estava errado, né? Eu achava que o Santos realmente não ganharia uma partida com o Kleber Xavier. Hoje ganhou. Agora, eu acho que sou suficiente para elogiar. Em alguns pontos eu tenho que elogiar o Kleber, sim. Em outros, não tanto. Então vamos começar. Quais pontos eu acho que tem que ser elogiados? E a gente já começa a fazer uma análise do jogo e do Kleber. O Santos começa o jogo tentando até propor um pouco de jogo, mas novamente sem conseguir, né? E novamente sendo muito pressionado pelo Vitória. Então fica os 15 primeiros minutos quase sem acontecer nada na partida, sabe? O Santos não conseguindo criar nada. E depois começa a ter alguns passes e o Roleiser enfia um lançamento espetacular pro Guilherme. Deixa o Guilherme dentro do gol assim, só ele e o goleiro, sabe, assim, com a bola na frente dele, devagarzinho, era só ele tocar no canto e gol. Guilherme isola a bola, assim, ele encobre o gol. Um lance absurdo, cara, absurdo, e novamente a gente não tava ganhando o jogo por conta do Guilherme. Ironia do destino, tem uma tabela, e aí eu vi muita gente criticando o David por falar que ele tá sumido, eu até concordo em algumas partes, mas eu reforço aqui o como que pra mim é importante o David estar jogando e não o Tiquinho. O David sai da área, trabalho de um atacante que tem mobilidade, recebe uma bola do Guilherme, sai da área e busca o canto esquerdo, o que possibilita que o Guilherme assuma o lugar do David, centroavante. Então o David sai para a esquerda, tabela com o Souza. O Souza que tem um dos melhores cruzamentos do elenco, que eu sempre falo isso. Eu encontro o Guilherme sozinho no meio da área, que cabeceia e faz o gol. Então logo depois que o Guilherme perdeu um gol feito, ele teve outra oportunidade e guardou o gol, que é importante, o que muita gente não faz, né? Então também tem que valorizar essa parte. Tirando isso, o Guilherme jogou bem? Não, o Guilherme foi terrível. Foi terrível. Mas fez o gol, e um time que não consegue fazer gol para ganhar um jogo, isso acaba sendo muito importante, não tem como, né, negar esse fato. Depois o Santos ainda conseguiu manter uma certa pressão no primeiro tempo, depois desse gol. Acho que o Santos de fato ganha o jogo naquele momento, de manter uma pressão, principalmente com o Roleiser e o Barreal. Consegue criar bastante jogadas, principalmente arrancadas do Barreal, e tenta criar alguma coisa. Não consegue criar nada demais, mas tem um chute até do David que vai perto do gol e tudo. E aí o Santos tenta fazer uma coisa ou outra, mas nada demais, vai substituindo efeito. Chega um segundo tempo e, mano, me lembrou muito o Tite no Corinthians, nas primeiras passagens. O pessoal lembra muito de Tite de seleção, lembra muito Tite do Corinthians também, que é o famoso 1-0 tá bom, recua o time, e o empatite, né, que só tava empate, ele não perdia. Hoje a gente viu uma coisa parecida, tem 1-0, o Santos inteiro recuou. E aí o Santos faz uma coisa que, pra mim, é um erro grave do Kleber Xavier, porque ele substitui muito bem. Como assim substitui muito bem? Primeiro ele coloca o Neymar no jogo, que foi legal, e coloca o Tassiano, né, que
Eu acho que eu entendo a função do Tassiano, mas que ele não tá conseguindo realizar, tá? Beleza. Depois ele coloca Bom Tempo e Luca. Faz sentido, porque o ataque precisava de mobilidade, não simplesmente parado. Então o Luca ajudou nisso. E o Bom Tempo entrou bem no lugar do Roleiser, que estava bastante cansado, e ajuda na marcação. Então, substituições que fazem sentido. Depois o Luizão no lugar do Basco, não tem o que fazer que é por lesão. Então, quantas substituições foram muito legais. O ponto primeiro, o Tassiano não tem jogado bem faz tempo. Então tem uma jogada incrível que saiu o Neymar e ele 2 contra 1 praticamente, que o Neymar toca pro Tassiano, só o Tassiano devolver, ele demora pra devolver, o cara rouba a bola, volta pro Tassiano, o Tassiano vai chutar, fura, cai uma bola no chão. É ridículo esse lance no segundo tempo. Mas no geral, no segundo tempo, o Santos foi pressionado, porque o Santos opta por recuar pra fazer um jogo acuado. O Vitória ganha as melhores chances e pressiona muito o Santos. Se não fosse o Brasão, a gente não teria ganhado esse jogo. O Brasão salva o Santos. O que mostra pra mim que não, a defesa do Santos não tá tão melhor assim quanto parece. A gente tomou gol a 2 jogos, beleza, mas o nosso adversário não criou a 2 jogos, já se gol. O nosso goleiro salvou a gente delas. Então isso me mostra que o Santos ainda é muito vulnerável defensivamente e opta por jogar defensivamente sem motivo, sem méritos na minha visão. Isso me preocupa muito, sendo muito sincero. E o Brasão vem salvando a gente dia após dia, dia após dia, dia após dia. Feito isso, o Brasão salvou a gente de novo. Aí você fala, pô, então tinha contra-ataque, não era muito puxado contra-ataque, porque de vez o Santos tentar sair com passos curtos e rápido lá atrás, dava chutão pra ter uma disputa física na frente. Aí o Santos vai disputar fisicamente com David ou Luca, Neymar, Barreal e Guilherme contra zagueiros fortes. Não vai. Então, obviamente, a bola sempre sobrava pro Vitória. Então o Santos só se defendia e entregava a bola pro adversário. Uma péssima postura no segundo tempo. E que foi marcada, mesmo com o Roleiser e Neymar, não tem uma grande criações. Uma das poucas vezes que o Santos botou a bola no chão foi a bola que foi criada, a oportunidade que foi criada com uma troca de passes pro Roleiser chutar a bola e a bola bater na trave. Outra boa oportunidade criada foi a oportunidade da subida com o Barreal, passes rápidos e tudo mais, criação que colocou quase o Roleiser pro gol. Infelizmente teve o desarme ali no último passe, mas seria uma ótima jogada também. Então o Santos, quando colocou a bola no chão, criou. O problema é que o tempo todo eu ficava optando por ligação direta, e isso não casa com a característica do time, que não é um time físico. Então, acaba supervalorizando o fluxo do time. E isso me incomoda muito no Kleber. Eu acho que o Kleber ele tem aprendido só o básico, cara, para um time que pode render tão mais, e rende o mínimo possível e ganha essas vitórias que são muito mais na base do Brasão. E não vou falar na sorte, porque tem mérito, mas que não é num cargo tático do que no cargo tático, e isso me incomoda muito. E eu acho que o Kleber ainda não é o cara certo, e o Santos deveria ir atrás do técnico, sendo muito sincero, principalmente nessa parada no meio do ano. Enquanto ficar com o Kleber, vai estar desperdiçando o potencial desse elenco, tá? Essa é a minha opinião, por enquanto, sobre o Kleber. Se ele conseguir mudar a minha opinião, melhor ainda. Jogador é jogador. Brasão salvou o Santos, se não fosse o Brasão a gente não ganhava. Léo Godoy, é o que eu falo, quando não fede, a gente fala que tá bom, porque o nível do Godoy é muito baixo. Então, é difícil. O Basso não jogou tão mal, foi muito coberto pelo Luan Pérez, fez uma grande partida, mas deu um galho ali, né? Essa semana não foi tão amassado assim, no sentido, foi muito amassado, mas ou as bolas não eram dos zagueiros, fingavam com muita volúpia, ou era difícil. Mas tem uma hora mesmo que o Basso erra e tal. Depois entra o Luizão, que também não gostei. Tem um chute mais perigoso do Vitória, talvez, no segundo tempo, que é um perto do Brasão ali na bola sobrada. É um erro do Tassiano e do Luizão. Então, não. O Luan Pérez eu acho que volta para fazer uma boa partida. Finalmente o Luan Pérez está mostrando uma certa qualidade de futebol, graças a Deus. E na esquerda o Souza, desculpa, para mim o Souza hoje é titular. Ah, mas o Escobar marca melhor. Nesse jogo o Souza anulou o marcador e jogou muito bem ofensivamente, foi o melhor em campo. Disparado foi o Souza. Volante se encontra fazendo hora extra no time, ele até desarma, faz uma coisinha ou outra, mas é muito básico para ser um reserva quando tem que segurar o jogo, ok. Mas titular não faz sentido, ele tá no lugar do Bom Tempo. Zé Rafael, talvez um dos melhores em campo, jogou muito bem o Zé Rafael, gostei muito da partida do Zé. Marca muito bem quando o Rincon não consegue, sai para armar jogo, gosto muito, muito do Zé Rafael. Cara, que cara, jogador incrível, sério, de verdade. Roleiser, acho que ajudou bastante na criação, ele realmente é muito participativo. Um pouquinho abaixo, ainda mais quando manda pra direita, eu acho que ele se cansa até um pouco rápido, então são essas características. O Barreal, eu gostei bastante da partida do Barreal, criou bastante, teve passes bons, eu gostei da partida do Barreal. O Guilherme, a gente valoriza pelo gol, mas de resto é complicado. E o David, eu sei que muita gente falou que o David está sumido, mas as principais participações do David são ele saindo da área, dando mobilidade, dando espaço na área para o pessoal invadir.
E eu acho que esse tipo de movimentação que é muito importante para o Santos funcionar é mérito do David. Então, valorizo aqui o centroavante. Quem entrou, o Luka, não acho que participou tanto do jogo, sendo sincero, mas também não foi mal. Acho que manteve a função do David ali um pouquinho abaixo. Neymar hoje errou bastante passe, tá? Muito passe no começo da área, isso não ajudou tanto, mas é o Neymar, né? Se o Tassiano não fosse tão bagre, dava pra interceptar com 2-0. Tassiano, infelizmente, continua muito mal. Acho que ele até marca a pressão, corre, mas tá muito abaixo o Tassiano hoje em dia. O Bom Tempo entrou muito bem, eu gostei da entrada do Bom Tempo. E o Luizão já falei que foi meio inseguro, já falei lá atrás. É isso, ganhamos, mas eu mantenho o sinal de alerta. Eu não tô consistente ainda com esse clube. Se eu fosse antes, procuraria mudanças. Acho que vai procurar. Se ganhar do Botafogo, eu tenho muitas dúvidas. O problema é que a gente precisa muito ganhar do Botafogo para tentar sair do rebaixamento. Meio da semana tem amistoso, a gente vai fazendo vídeo, muito obrigado. Agora eu fui.